Olá pessoal, bom dia, estamos de volta e praticamente, bem basicamente, nós vamos continuar nossa conversa da terça-feira. Quem pôde acompanhar ou quem já acessou, a importância de falar para a criança, né, ou de ouvir, a importância de ouvir a criança, e hoje como falar para a criança ouvir, que é bem uma sequência. Se nós queremos que as nossas crianças nos escutem, nos atendam, preste atenção em nós, inicialmente nós temos que fazer isso. Então vai ser muito difícil, ou quase impossível, a criança escutar, ouvir, prestar atenção, nos atender se nós não fizermos isso antes com ela. Então nós vamos ver nessas 3 gravuras, né? A atenção, a disponibilidade e a rejeição da criança em ouvir, em escutar algo que não tenha interesse para ela, algo que ela não entenda, ou algo que de certa forma a agrida. Não é raro pais, mães, cuidadores falar aos gritos com a criança. Aliás, a nossa sociedade no atual momento não valoriza o silêncio, a calmaria, a harmonia. Então a gente começa com as falas em alto som, em alto tom, dentro de casa até os sons dos carros nas ruas. Então assim, é uma geração que não valoriza o silêncio. E para que nós estejamos em harmonia é necessário um silêncio, uma introspecção, a meditação. Algumas escolas estão conseguindo, né, introduzir em sala de aula a meditação para a criança. Mas em casa precisa que ela tenha esse espaço, porque ela meditar na escola, mas em casa ela não encontrar um ambiente propício para isso, causa uma certa confusão. E cada um de nós somos diferentes e, claro, cada uma vai reagir de uma forma. Tem algumas crianças que vão ficar tranquilas, outras não. Mas o som que a criança vai se familiarizando, ela vai introjetando, ela vai entrando em contato com isso e ela vai formando o seu mundo interno. Então, a maioria do mundo interno das crianças hoje é um mundo agitado. São crianças impacientes, não sabem esperar, porque nós também estamos transmitindo isso a elas. Nós não conseguimos ter uma harmonia interna. E isso nós estamos repassando para a nossa criança, porque nós somos o modelo de aprendizado deles. Eles são pequenos, né? Eles estão em crescimento, em desenvolvimento. E a nossa criança vai sim refletir o modelo que ela está recebendo. Então, se nós estamos em busca, né, de como lidar com as nossas crianças, vamos primeiro aprender a lidar conosco. É muito desanimador e até uma certa tristeza quando as mães dizem assim, eu não dou conta mais desse menino, não dou conta dessa menina, eu não suporto mais isso. Antes de julgarmos o processo educacional ou a criação, como se diz, né, no termo popular, essa mãe, esse cuidador, esse pai, ele também não tem um mínimo de harmonia e de controle sobre si. Se ele não tem controle sobre as suas emoções, se as suas emoções não são educadas, realmente ela não vai dar conta de cuidar da criança, que nesse momento requer atenção, carinho, afeto, disponibilidade, que é coisa que nós não estamos tendo muito ultimamente, né? Então, por que custa tanto a criança escutar? Aí nós temos que fazer a mesma pergunta para nós. Por que nos custa tanto escutar? Se para nós não é fácil, se para nós requer o desenvolvimento de uma habilidade, para a criança é muito mais difícil, porque ela ainda não aprendeu isso. Nós, de alguma forma, já estamos crescidos, já passamos por algumas situações desafiadoras e vamos aos poucos criando
uma possibilidade de lidar com essa dificuldade de escutar. Mas a criança não, ela não tem a maturidade, ela não tem o nível de raciocínio e nem o amadurecimento neurológico que nós temos. Então, para ela é muito difícil escutar. Para ela é muito difícil prestar atenção em algo que não lhe chama atenção, que não é do seu interesse. Então, escutar aos demais requer duas coisas, tempo e interesse. Será que nós estamos tendo tempo? Será que a gente está desenvolvendo o interesse? Para a criança é o mesmo processo e mais complexo, porque ela está aprendendo. Ela está buscando uma forma de se situar no mundo, criar o seu próprio mundo, desenvolver o seu amadurecimento e ela não consegue, porque nós outros que estamos cuidando delas não estamos tendo essas duas características fantásticas, tempo e interesse. O tempo nós temos que administrar e o interesse nós temos que desenvolver. Isso chama-se empatia. Ensinar empatia para alguém, se nós não a desenvolvemos, é meio que um conceito escrito no livro que não tem a prática. E teoria sem prática nós já sabemos que não nos leva a lugar nenhum com saldos positivos. Adultos se distraem, crianças também, e criança com maior facilidade. Na verdade, hoje estamos todos nós com as redes sociais que consomem o nosso tempo, estamos todos nós distraindo com muita facilidade. Dia desse eu comentando em um grupo de amigos, outro trabalho, e eu me lembro que eu disse que eu baixo os livros, né, no celular para ler onde eu estou, fica muito mais fácil. E alguém falou, mas basta uma mensagem de WhatsApp para que a gente se distraia da leitura do livro. Então, nos distrair é uma coisa muito fácil. É uma linha muito tênue da gente sair do foco para a distração. E às vezes o nosso foco, ele vai direcionar para aquilo que é mais interessante, que é mais importante, que é menos denso, menos complexo. Porque às vezes nós somos uma leitura que requer um nível de concentração muito alto. E se nós não tivermos esse processo interno bem desenvolvido, basta sim um clique, uma mensagem de WhatsApp, do Facebook, né, do Instagram, para que a gente saia da leitura e realmente conecte na rede social. Então, brigar ou reclamar porque a criança se distrai, nós não estamos com muita moral para fazer isso, porque nós acabamos nos desligando mesmo do mundo real para o mundo virtual com muita facilidade. E a criança também é assim. Se nós estamos conversando com ela de uma forma que nós não paramos o que estamos fazendo, não focamos nela a atenção, a possibilidade e a probabilidade de ela também prestar atenção em nós é bem baixa ou quase nula. Então não é que não queriam, e a gente não quer escutar os outros. É que ainda não tem interesse. E elas vão deixar de escutar. Como nós também. Se nós estamos numa sala de aula com um professor dissertando sobre um assunto, que o assunto não nos é interessante, nós também saímos dessa sala de aula em pensamento com muita facilidade. E olha que nós já temos algumas regras, algumas orientações, algumas determinações. E se nós não podemos sair fisicamente, como a criança sai de perto de nós saímos em pensamento, sim, desligamos aquele assunto. E muitas vezes, o que atrapalha muito a comunicação entre criança e adulto? É porque nós conversamos com as crianças como se nós estivéssemos conversando de igual para igual na mesma faixa etária. E vejam que não é tão fácil assim. Às vezes nós usamos de vocábulos, de palavras, que o nosso interlocutor não conhece, ou ele não tem facilidade para lidar com isso. Às vezes nós até usamos, brincando e dizendo, poxa, que linguagem difícil, onde você arrumou isso?
Porque nós aprendemos que a linguagem mais simples, ela tem uma reverberação mais fácil. E a criança nem sempre ela tem essa facilidade porque ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo palavras, ela está aprendendo significado. E hoje, com a questão da internet, é muito mais difícil, muito desafiador, ensinar às crianças o significado das palavras. Porque quando nós falamos, quando nós verbalizamos, quando nós discutimos com os nossos pares, a possibilidade de aprendizado é muito maior do que você ir lá na internet, lá no Google, né, copiar e colar e não entender o que está fazendo, não compreender, não decodificar. Eu lembro muito que a gente teve na época de faculdade uma matéria, né, de tronco básico, que na minha época eu falava tronco básico, em que existia uma disciplina onde a gente decodificava a leitura. Com o advento das redes sociais, ficou mais difícil da gente decodificar. Tanto que tem mensagens que são reproduzidas que não se sabe onde começou, qual o fundo de verdade, qual a realidade e a veracidade dos fatos. Mas continuam propagando, porque não se para mais para pensar. E do mesmo jeito nós estamos fazendo com as crianças. Então nós conversamos com elas, né? Lembram da aula passada em que a criança pede ajuda para resolver um problema de tarefa de escolar e a mãe diz para ela: eu já disse isso 1 milhão de vezes para você. Primeiro, a gente não diz 1 milhão de vezes uma mesma coisa. E segundo, naquele momento para a criança, dizer para ela que já disse 1 milhão de vezes, não acrescentou em nada para ela. Não acrescentou em nada o seu processo de desenvolvimento. Então, considerar a criança no seu momento é a melhor maneira ainda de nós sermos ouvidos por elas. Se elas não entendem o que está sendo colocado para elas, se elas não compreendem, se elas não decodificam, elas não vão atender. E qual é a nossa reação? Esse menino não tem educação, esse menino não aprende as coisas, porque nós não temos a paciência e a habilidade de perceber essa criança e se colocar no lugar dela. Primeiro, nós já esquecemos há muito como quando era a nossa vida enquanto criança. Nós estamos num outro momento onde, na nossa época, nós tínhamos que obedecer cegamente e fazer. Hoje não é mais assim. As crianças têm voz, vez, direitos que precisam ser respeitados. É o que nós pagamos pela evolução e pela revolução dos fatos históricos. Muitas vezes nós queremos crescer por um lado, mas esquecemos que para crescer requer responsabilidade. Então, se nós demos direitos às crianças, inclusive constitucionais, nós temos que ter responsabilidade para que esses direitos sejam cumpridos. E ensiná-las, educá-las é uma parte dessa forma. Então, veja bem, será que nós nos lembramos como nossos pais falavam conosco? Se lembramos, nós lembramos com uma certa raiva, porque nós não éramos ouvidos. E como eles falavam conosco, nós tínhamos que apenas cumprir, estivesse gostando ou não, porque naquela época, 40, 50 anos, tinha-se como prevalente o dever de respeitar os pais, respeitar os mais velhos, né? Então tem alguns padrões culturais de um ritual, né? De cumprimento, de tomar bênção, né? De não conversar junto com os adultos, de não estar junto com os adultos ao mesmo tempo, de não interferir na conversa dos adultos. E isso foi passando.
Porque a criança hoje tem acesso a centenas de informações ao mesmo tempo, via televisão, rádio, todas as redes sociais, conversa das famílias, porque as famílias não respeitam o espaço da criança, onde não necessariamente ela tem que saber de todos os assuntos que acontecem. Vamos encontrar mães discutindo as suas relações amorosas íntimas no meio das crianças. Vamos encontrar pais que carregam os filhos para os bares e por aí afora. Nesse turbilhão de informações, nessa mudança de ambiência, a criança vai tomando pé de todas as situações. E nada mais claro de que ela vai entrar nas conversas, sim, que estão acontecendo, porque elas se sentem participantes. Uma vez que nós falamos de todos os assuntos para com as crianças ou perto delas, elas vão entender que elas também podem participar da conversa. E muitas vezes isso torna-se prejudicial para a saúde mental da criança. Já houve época aqui, que nós já falamos, né, de que a criança, quando ela está brincando, ela não só está brincando. Ela é uma antena parabólica que ela capta todas as sensações, falas, movimentos, sons ao mesmo tempo. Então, toda vez que nós formos conversar de qualquer assunto junto às crianças, nós devemos respeitar o seu momento de infância. E muitas vezes isso não está acontecendo, né? Então, quando a gente lembra de como nossos pais falavam conosco, a gente tinha que ouvir, escutar e fazer. Porque se não fizesse, nós tínhamos uma penalidade que era simplesmente apanhar. E os nossos pais agiam conosco dessa forma porque eles também foram criados assim. Então, se a gente percebe, se a gente volta na história, vão repetindo ciclos de geração em geração, até que chegamos numa geração de 30 anos, 40 anos, que foram modificando algumas coisas. E isso se dá muito em função do excesso de informação e da comunicação, que hoje é mais aberta a todos os cantos, através de vários veículos que não existiam, né, há 60, 50 anos. Então, de 30, 35 anos para cá, já começa a ter uma mudança. E essa mudança que nós não conseguimos acompanhar. Não no sentido de fórum íntimo, de processo educacional interior, porque nós tivemos conhecimentos, desenvolvemos inúmeros conhecimentos, não resta dúvida que foram muitos. A informatização, a facilidade de se comunicar, né, a distâncias, a forma como nós temos acesso a tudo que acontece no mundo inteiro na mesma hora. Só que o nosso comportamento moral, emocional, mental não acompanhou. E as nossas crianças estão sofrendo essas consequências. Então, são crianças que não ouvem, não escutam, porque é muita coisa acontecendo e elas não têm como ainda fazer uma seleção. O processo de seletividade dos assuntos não lhes é possível porque elas não têm amadurecimento para isso. E aí, como nós vamos mudar esse ciclo? Sair de um momento onde nós éramos obrigados a cumprir todas as regras e todas as normas, executar todas as tarefas que nos eram colocadas, sem questionamento e sem críticas, para o mundo atual, com toda sorte de percepções que a criança tem, com toda a sorte de informações que chegam até ela. Nós saímos de um extremo e fomos para o outro. O que se busca hoje no processo de escutar e de falar, no processo de crescimento e desenvolvimento saudável, é um equilíbrio que nós estamos a duras penas e a muito custo buscando isso. Porque ao mesmo tempo que nós temos que manter uma harmonia
entre família, e leia-se essa família com toda a estrutura possível que acontece atualmente, nós ainda não estamos prontos para lidar com as mudanças que acontecem. Mudanças emocionais, alterações hormonais. A criança passa por esse processo até chegar à adolescência e da adolescência até chegar ao adulto. E todos nós estamos mudando todos os dias, seja física, emocional e mentalmente. Porque essas três partes, elas caminham juntas. Se uma não vai bem, as outras duas sofrem consequências. E olha que nós temos encontrado inúmeras pessoas onde as três partes componentes estão muito ruins. Estão em desequilíbrio, estão como um trem descarrilhado, para usar uma linguagem bem popular, o trem descarrilhou. E no meio disso tudo, nós temos as nossas crianças que estão crescendo. E o que nos chama a atenção pelo afeto que se tem no ser humano, e principalmente quando ele é pequeno, é o que fazer para que essas crianças aprendam a ouvir e não só falar. Esse é um processo que a gente precisa prestar atenção em nós, de como nós estamos nos colocando diante da criança, para que ela tenha uma habilidade no desenvolvimento também, uma habilidade de amor, de atenção, de respeito pelo próximo. Porque o que tem se percebido? Tudo hoje é conseguido no grito. No grito não no sentido do alto som, mas de que eu tenho razão, eu quero ser satisfeito nessa hora e eu quero fazer isso. Então, só querer e achar que é o centro do universo faz com que a criança futuramente seja um adulto em desequilíbrio. Porque ele vai crescer e vai perceber que não é assim que funciona a vida. E aí estaremos nós todos com os consultórios médicos, psicológicos, terapêuticos preenchidos, agendas estourando, e muitas vezes nós não damos conta de atender a todos, em função de que nem todos estão prontos para rever o seu desenvolvimento interno. Nós vamos encontrar crianças com 10, 11 anos já em crise existencial, porque a primeira infância não foi saudável. Então, atualmente não se entra mais no consultório terapêutico ou psicoterapêutico adolescentes, mas a pré-adolescência. A terceira infância está sendo prejudicada, porque nós ainda não conseguimos lidar com as mudanças que estão acontecendo. Então, para nós ensinarmos uma criança a nos ouvir, nós também precisamos aprender a ouvi-la e a ouvir os demais. Porque se nós vamos desenvolver num outro ser em crescimento a habilidade de escutar com atenção, isso passa por nós também. Nós não podemos ensinar nada que nós ainda não saibamos. E o que é mais desafiador e mais interessante, e ao mesmo tempo muito importante, é que nós estamos aprendendo com a criança. Não dá para a gente congelar a criança e falar, peraí que eu vou lhe aprender, daqui a pouco eu descongelo você e vou te ensinar. É um processo contínuo. E não dá para a gente entrar em desespero e dizer, eu não dou conta, porque ela está ali na nossa frente. E ela precisa desse auxílio, ela precisa de ajuda. Então, nós outros precisamos de buscar auxílio para que a gente possa auxiliar. Por isso, a importância de se viver um grupo saudável. Nós somos uma sociedade e essa sociedade precisa se manter, uns ajudando os outros, não escorando um no outro, mas auxiliando mesmo, porque todos nós somos dependentes uns dos outros. A criança não é só dependente de nós dependemos de outros adultos e dependemos também da criança porque é um processo, um círculo onde todos nós somos semelhantes, todos nós temos as nossas dores, mas as nossas alegrias, e é isso que faz com que o processo
tenha um rendimento positivo. É isso que a gente precisa lembrar sempre quando nós formos falar de fazer a criança nos ouvir. Essa autora é uma autora norte-americana e ela trabalha com famílias. E ela diz o seguinte, que quando mandamos uma criança com mau comportamento para o seu quarto, porque não conseguimos lidar com a maneira como ela se porta ou com seu mau humor, estamos criando ansiedade em um ser que precisa saber que podemos lidar com qualquer desafio que ele precise enfrentar. Olha que interessante isso. Eu quero que a criança me escute, me ouça, me dê atenção, mas eu não quero escutar e nem perceber o comportamento dela. São dois caminhos totalmente antagônicos. Eu não vou me fazer ouvir se eu não estiver pronto para ouvir. Eu não posso esperar que o outro me dê atenção se eu não fiz isso. A vida é uma via de mão dupla. Não dá para seguir só numa direção. Nós estamos vindo, outros estão voltando e vice-versa. E o que nós estamos fazendo com a criança? Nós estamos ensinando para ela que a vida tem uma única mão, a nossa, de adultos. Como é que nós vamos exigir que a sociedade ou esperar que a sociedade tenha um comportamento diferente se nós estamos ensinando para as nossas crianças que quem manda é o adulto e a criança tem que obedecer? E ele vai aprender isso. Só que na cabecinha dele, ele vai ficar pensando assim, tomara que eu cresça logo, porque eu vou mandar em todo mundo. São os pequenos delinquentes que nós temos. E não são delinquentes porque nasceram com essas características. É porque o mundo onde ele está aprendendo a viver está ensinando dessa forma. Então, olha só, eu só vou falar com você na hora que você parar de chorar. Ou então, se você quiser chorar, vá para o seu quarto. Quando você parar de chorar, você volta. Eu estou ensinando para essa pequena criatura que vai crescer a intolerância ao comportamento do outro. A não paciência com algo que me irrita. Sim, todos nós nos irritamos, todos nós somos impacientes, com alguns fatores que fogem ao nosso controle. Mas qual é o processo que deveria ser ideal? Eu posso até me irritar, mas isso não pode definir o meu comportamento perante a sociedade. Eu tenho que parar e pensar, reavaliar a situação, porque essa situação ela não pode me modificar. Eu tenho que perceber como é que eu vou fazer comigo para que eu não entre nessa situação e enlouqueça ou entre no surto, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Estejam elas em qualquer classe social, financeira que seja. Então, o nosso comportamento, a nossa reação frente ao comportamento da criança é que vai ensiná-la como ela vai ser. Se no meio do caminho ela encontra uma outra forma com a qual ela se identifica e se torne melhor, diferente do que nós ensinamos que não foi o ideal, beleza, ótimo. Mas se ela não tiver essa oportunidade, nós vamos ter o produto do meio que nós estamos construindo. Não transmita a uma criança a mensagem de que ela só é amável e aceitável quando se comporta como desejamos. E isso nos chama mais atenção. A violência e o abuso das crianças estão acontecendo na sua maior parte por esse fator. Então, tudo que nós pudermos olhar para nós, descobrir cadê a nossa criança e se colocar no lugar da criança que está à nossa frente, nós vamos nos ajudar em muito e ajudar muito mais essa criança. Porque se nós não estamos dando conta de ouvir as queixas, os choros, as birras,
o emburramento, o comportamento agressivo, algo não vai bem em nós. Porque se a criança está reproduzindo isso, é porque algo não está bem no ambiente que ela está. Nós somos produtos do meio e do que nós trazemos. Mas nós não trazemos só coisas ruins. As nossas características inatas são boas. Algumas precisam ser orientadas. Outras talvez nem tanto. Mas nós vivemos e nascemos em sociedade exatamente para sermos melhor do que somos enquanto indivíduo. Não melhores no sentido de agradar o outro, mas melhores para nós mesmos e para quem está do nosso lado. Esse é o desafio. Temos que ouvir o que as crianças têm a nos dizer. Esse é o primeiro passo para a gente se fazer ouvida por eles. Então a gente entende que esse é o caminho. Ainda não encontramos um outro caminho que não seja ouvir para ser ouvido. Isso vale para a criança, isso vale para os nossos pares de relacionamento, isso vale para os nossos pares de profissão, isso vale para a sociedade, onde só um quer falar porque ele acha que o que ele está falando é o correto, o real e o verdadeiro, algo não vai dar certo. Nós temos os dois caminhos. Ou o interlocutor vai revidar de uma agressividade que nós não podemos medir o resultado, é imensurável qual vai ser a reação, ou nós vamos ter pessoas apáticas que vai chegar um momento que elas não têm mais graça e nem interesse em viver. Então, os processos depressivos, seja na criança, seja no jovem, no adulto, eles têm sim características de cada pessoa, mas são muito agravados pelos fatores que eles estão encontrando externamente. Então, crianças com diagnóstico de hiperatividade, de retardo mental, de algum comprometimento neurológico ou de comportamento emocional, faz com que toda a família entre em desequilíbrio. E aí cabe aos pais, aos adultos que convivem com essa criança, buscar auxílio, buscar orientação, porque senão só vai agravar o quadro da criança. E ainda temos um fator não menos importante, de que a nossa rede de saúde às vezes falha no sentido de que não tem profissional para atender a todos. E isso é uma busca, uma luta pela qual nós precisamos estar alertas, tanto usuário quanto profissional, porque nós ficamos sobrecarregados e o usuário está sem atendimento. E aí a nossa sociedade só vai adoecendo. A nossa criança já está crescendo adoecida. Não que não houvesse isso no passado, mas hoje se tem um número maior em função das mudanças que nós fomos trazendo para a sociedade, para os nossos grupos familiares, para o desenvolvimento tecnológico. O progresso, ele traz junto todas as coisas, as boas e as que precisam ser melhoradas, orientadas o tempo todo. Então, ter tempo para a criança, ter disponibilidade e interesse, se nós voltarmos lá nas 3 figuras do primeiro slide, nós vamos perceber isso. Criança que tapa os ouvidos porque ela não quer ouvir, não é porque ela não é uma criança educada, não é porque ela é indisciplinada. É porque naquele momento o cérebro dela está a mil, com tantas informações que ela não sabe o que fazer. Com tantos gritos, reclamações, repreensões, que ela não sabe como lidar com isso. Dizer para a criança, eu já te disse isso milhões de vezes, será quantas milhões de vezes nós temos que dizer para nós, nos reorientarmos nos nossos afazeres? São muitos milhões.
E olha que a gente ainda erra bastante. É possível que a criança nos discute? É. Mas como? Por tudo isso que a gente trouxe e por algumas coisas bastante interessantes. Só que tudo que nós formos fazer para que a criança nos escute, nos ouça e nos atenda, passa tudo antes pela gente. Por exemplo, contação de história colaborativa. O que é uma história colaborativa? Eu trabalho isso muito com as crianças no meu trabalho voluntário. É uma roda de crianças e nós começamos uma história. Só que quem começa a história é um dos componentes do grupo. Trabalhamos um tema. Hoje nós vamos contar a história sobre o quê? E aí um começa. Para o outro continuar, ele tem que prestar atenção. Ele tem que escutar. Ele não pode interferir. Então são os combinados. Cada um vai ouvir o seu amiguinho e vai continuar a história. O tema vai ser esse, né? E tem todo o cuidado de conduzir o tema da história, que é uma história que tem começo, meio e fim, com a participação de todos eles. E nesse momento, desenvolve-se a escuta. Eu só posso continuar a história se eu ouvir o que o meu amigo está falando, senão eu não consigo continuar. Para os pais, para os adultos fazerem isso, primeiro, eles têm que administrar o seu tempo, ter interesse para o tema que a criança está trazendo, desligar o celular, sair da frente da televisão, esquecer os assuntos que foram desagradáveis e extenuantes do seu dia de trabalho ou da sua semana, se isso vai acontecer no final de semana, onde toda a família está reunida. Então percebe como tudo que nós vamos fazer passa primeiro por nós? Não tem outra forma. Ouvindo e desenhando. Como é essa tarefa? Comece a descrever um desenho para que a criança reproduza. Ela vai ter que ouvir, vai ter que prestar atenção, talvez ela faça pergunta, e ela vai reproduzir no desenho o que ela está ouvindo. Daí a importância de nós também transmitirmos uma conversa saudável, uma conversa harmônica, para que isso se desenvolva. Escutar histórias em família. As nossas crianças não valorizam o seu antepassado porque elas não conhecem. Quando nós éramos crianças, na nossa faixa etária, de 40, 50, 60 anos, o que a gente tinha como prática? As nossas avós contavam as histórias para nós. Como nós não tínhamos televisão, nem WhatsApp, nem Face, não tinha celular, não tinha nem telefone fixo, na grande maioria das casas, nós tínhamos esse tempo diferente. Não estou aqui trazendo uma nostalgia do tempo e nem criticando o que nós temos de tecnologia hoje, mas nós precisamos buscar um equilíbrio, porque escutar histórias em família pode até ser um vídeo, mas tem que ter a participação de todos, onde todos participam dessa história. Por quê? Valorizar o nosso antepassado é fundamental. É um processo afetuoso, carinhoso, de respeito, porque nós não estaremos aqui se não fossem nossos pais, os nossos avós. A história da nossa sociedade, da nossa comunidade. Está sendo necessário que professores, escolas ou outros profissionais criem ambiência de 40, 50, 60 anos passados para que as crianças redescubram que elas têm uma história. E a história não é só aquela de que o pai abandonou e foi embora, de que a mãe deu o filho. Não é a história negativa.
mas é uma história de humanidade. Nós somos seres humanos que temos uma evolução. E contar a história da família do ser humano é fantástico. Eles vão desenvolver o interesse até para se valorizar mais. Então a gente precisa descobrir essas coisas boas, porque são boas, né? Alguns exercícios e práticas para que a criança escute. Primeira coisa, olhe nos olhos quando estiver falando com a criança. Conversar com a criança, olhando para a televisão, olhando o WhatsApp, ou, já vi isso demais, criança que está engateando. A mãe segura ele pela fralda ou pela camisa e na outra mão está o celular. Esse contato, não existe interação. Porque ela está aqui segurando ele pela fralda e pela camisa e na outra mão o celular. Não tem relação nesse contato. Não tem troca, não tem disponibilidade. Para o grupo de trabalhadores da estratégia de saúde da família, isso é um desafio. Estive recentemente, trabalhando nesse atendimento e a gente percebe exatamente a negligência temporal das mães, dos cuidadores, a ponto de avós adoecerem em função dos netos. Só que aí quando você vai trabalhar com essa avó, você descobre qual mãe ela foi. E existe um desenvolvimento de sentimento de culpa com relação ao neto. Aí ela quer, nesse momento de desequilíbrio, acudir o neto porque ela não deu conta de ser mãe. Aí ela deixou de ser mãe para ser avó. E aí existe um conflito muito grande. E esse processo de trabalho em grupo, desenvolvimento em grupo, são momentos de falar com essas famílias que quase nunca estão preparadas para ouvir. Acham que são conversas fiadas, que é perda de tempo, que não vale a pena. Mas nós precisamos acreditar que vale a pena, de resgatar essas pessoas, de resgatar esse ser humano para que ela consiga desenvolver o papel de mãe, para que ele consiga desenvolver o papel de pai. Porque essas crianças vão crescer e vão assumir papéis sociais, inclusive o de mãe e o de pai. Eles precisam ser aceitos e acatados, reconhecidos como filhos, para que eles sejam bons pais. Senão nós vamos reproduzir uma sociedade que não tem estabilidade. Utilizar gestos para captar a atenção. E é muito interessante isso, porque aí surge um clima de amizade, de aproximar um do outro, as brincadeiras, os sorrisos. Porque de repente você vai conversar com ele por mímica, por gestos, por acolhimento. A criança precisa de ser acolhida. Um exemplo básico, e acredito que em toda família acontece isso. Hora da refeição. A mãe com o prato atrás da criança correndo. E aí ela chega no consultório e fala assim: a minha criança não alimenta, ela não come nada, só quer comer besteira. Onde começou a falha? Não vamos colocar erro, Onde começou a falha? Aí é uma reeducação do comportamento da mãe para que essa criança consiga aprender a se alimentar. E às vezes nós deixamos que as crianças façam o que elas querem porque elas são donas da história. Não é bem assim. Protagonismo não é a mesma coisa que fazer o que quer.
Nós falamos isso na terça-feira passada. Não deixe que o seu filho te interrompa no meio de uma conversa importante. A mesma história de que lá em casa é o reizinho e a princesa não cabe aqui. Porque as crianças precisam ser educadas nos limites, nas organizações, nas regras, nas normas. É assim que vai se moldando um ser social. Eu não posso ir para a sociedade, para a comunidade, para o meu local de trabalho fazendo o que eu quero. E só serve para mim fazer o que eu quero. Todos nós queremos fazer isso. Quem de nós adultos não gostaríamos de fazer tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer? Claro, dá uma satisfação imensa. Só que não é assim que funciona. Porque todo mundo vai querer fazer o que dá vontade naquela hora. E não é possível conviver em sociedade assim. Ou em grupo também. O grupo de trabalho não se convive assim. Não, agora eu só vou atender essa pessoa. Não, essa pessoa não quer atender. Não. Então, assim, as crianças, elas estão captando essas falas e esses comportamentos nossos. E elas vão aprender. Lembram quando na nossa época dizia assim, eu estou conversando e essa conversa não é para criança, é de adulto? E a gente sabia escutar, acatar e sair de perto. Porque nós tínhamos o respeito como uma determinação. Era meio autoritário, não resta dúvida. Mas nós saímos do autoritarismo para a falta de autoridade. E aí está difícil por isso. Então, às vezes, pedir para que o seu filho espere um pouquinho até você terminar a conversa do telefone ou terminar a conversa com uma outra pessoa adulta que você está fazendo, não tem muita habilidade também. É no grito. Você não está vendo que eu estou conversando? Não educou. E ele não acatou aquilo como uma ordem ou como uma norma. Evitar distrações, tanto do adulto quanto da criança. Se eu estou conversando e eu preciso que ela me escute, porque aquele assunto é importante para o seu desenvolvimento, para que ela aprenda a escutar, nenhuma distração é boa que aconteça. O telefone tocou, chegou a mensagem, o cachorro latiu. Então tem umas coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Utilizar jogos que levem ao aprendizado da escuta. Ferramentas nós temos centenas. Exercícios, tarefas propostas, inúmeras. E provavelmente nós vamos encontrar várias. A questão é, o que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou pegar uma ferramenta e como eu vou colocar em prática? Porque pegar a ferramenta e colocar em prática por si só, sem querer modificar os meus comportamentos, não vão resolver muita coisa. Não dá para eu pegar um jogo sem perceber que a dinâmica desse jogo é mudar o comportamento. É mudar o meu jeito de ser e de lidar com a criança. Ensiná-la a jogar sem que eu aprenda a lidar com as minhas diferenças e dificuldades também não vai resolver. Abaixar na altura da criança para olhar nos olhos delas enquanto fala aos gritos não vai resolver. Então, tudo que nós vamos desenvolver para ajudar a criança passa muito antes por nós também, né? Comunicar é saber escutar. Sempre. Comunicar não é só falar. Esse é o grande senão das nossas redes sociais.
todo mundo posta o que quer, mas não está aberto para receber de volta uma crítica. Comunicar não é só falar, não é só escutar. Comunicar também é escrever e ler o que escreveu e ler o que recebeu de volta. Como nós fomos mudando a nossa forma de comunicação, nós também precisamos mudar a forma como nós atuamos no mundo. Seja falando, seja escrevendo, seja ouvindo, seja lendo. Então a gente precisa ler a escrita, precisa ler comportamentos, expressões, e isso tudo é um processo de aprendizado para nós e para a criança. Se a gente ensinar essas crianças a escutar desde pequenas, desde a hora da birra, do grito, de jogar o brinquedo no chão, de jogar a comida fora, de bater no irmãozinho, se nós ensinarmos essas crianças a se comportarem de uma forma saudável dentro da sociedade, nós vamos ter pessoas mais equilibradas e mais saudáveis também. Então a gente precisa ter essa clareza. A criança não se educa e não se faz só. Não é possível isso acontecer. Ela não vai aprender sozinha a ser bom. Ela precisa de orientação, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de acolhimento. E acolhimento traz tudo isso: afeto, carinho, amor, atenção, escuta, respeito. É dessa forma que nós vamos ensinar as crianças a ser boas enquanto pessoas adultas no futuro. Fora isso, não tem outro caminho, a não ser pessoas agressivas, individualistas, narcísicas e violentas. Escutar é também comunicar. Falar é muito bom, mas eu preciso falar e reconhecer que o outro também precisa falar. E que ser escutado é tão importante quanto escutar. Isso a gente precisa ter bem claro no nosso processo de crescimento, de evolução. Isso vale para as crianças e vale para nós adultos. A escuta qualificada é a melhor comunicação que nós podemos ter. Quando o outro nos fala da sua dor, da sua preocupação, do seu desespero, nós estamos comunicando, porque nós estamos escutando. É bem possível que a gente não tenha naquele momento uma resposta ou uma receita, porque a vida não tem receita. Até a prescrição médica, até o chazinho que a vovó ensinava, ela pode ser boa ou não, depende das pessoas, das reações que vão ocasionar no organismo. Mas se nós soubermos escutar, nós estaremos dando um grande passo para a nossa transformação e para a transformação da nossa sociedade. Eu espero ter contribuído de alguma forma, com essas duas falas, sobre a escuta, sobre a fala, sobre o respeito, e que possamos realmente caminhar mais tranquilos, mais harmônicos conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Um bom dia e um bom trabalho a todos. Obrigada.